Vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações e permitir que o Cristo de Deus se faça presente em nós, trazendo paz, equilíbrio, saúde física e mental, abençoando as nossas famílias, esta casa de luz que nos acolhe com tanto amor e nos auxiliando a trazer as verdades do Cristo por meio do Evangelho e da ciência na noite de hoje. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Bruna, eu sou daqui da casa de Alta de Souza. Eu nasci praticamente aqui, a minha mãe me trouxe aqui ainda muito jovem, muito criança. Então toda a minha formação religiosa, o meu vínculo espiritual vem dessa casa. E por isso eu sou muito grata por poder estar aqui essa noite falando em nome de Jesus. Sou grata pelo convite que a casa nos fez. E grata também pela minha família, que tanto representa para mim estar aqui na noite de hoje e prestigiando. O nosso tema, como vocês puderam ver, é depressão e prevenção ao suicídio na adolescência. A casa me chamou para fazer esse tema pelo vínculo que nós temos e também pela formação profissional que eu possuo. Eu sou médica, eu estou concluindo a minha especialização em medicina de família e comunidade. É uma especialização que permite ao médico atuar nas mais diversas áreas de saúde dos ciclos de vida do ser humano, do bebê ao idoso. E a gente atua em vários tipos de doenças. Então, 85% dos problemas de uma comunidade podem ser resolvidos através do médico de família, que basicamente é o médico que trabalha no Sistema Único de Saúde, nas unidades básicas de saúde. E o adolescente é um desses públicos que nós atendemos. Então, a gente vai trazer aqui um pouco da nossa experiência profissional, mas principalmente da nossa experiência espiritual, por meio dos conhecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, à frente da doutrina espírita. Então, para a gente começar, só para a gente definir o que é depressão. Depressão é uma comorbidade mental, uma doença de cunho mental, que acomete qualquer ciclo de vida, qualquer faixa etária do indivíduo. Então ela pode ir da criança ao idoso. Só que só se teve essa percepção de que a depressão poderia gerar essa tristeza, essa melancolia extrema no indivíduo adolescente a partir de 1975. Em 72 começou-se a perceber alguns rumores, alguns sinais, e em 75 as pesquisas começaram voltadas para esse público. Então, se a gente parar para pensar, é algo muito recente, é muito de agora isso. E aí, o que nós temos agora sobre esse assunto? Toda essa apresentação é embasada em artigos científicos, em estudos em adolescentes, focando principalmente no nosso país. Mas algumas coisas são bem globais e que se aplicam a todos os adolescentes, independente de relação sociocultural. Então, ela é a doença mais frequente entre os adolescentes. Se a gente pegar qualquer comorbidade infecciosa, comorbidades físicas, limitações físicas, a doença mental de cunho depressivo é a mais prevalente. E aí, o primeiro alerta. Então, nossos jovens estão adoecendo por meio da depressão. A depressão também acomete principalmente indivíduos a partir dos 16 anos. A média de acometimento é esse. Pode acontecer antes e depois e perdurar por longo tempo, mas geralmente é nessa faixa etária que inicia. Começando nessa faixa etária, existe uma alta taxa de reincidência, ou seja, pode começar nesse período e em outros momentos da vida, não só na adolescência, ela pode reaparecer. E há chances de que essa comorbidade acompanhe o indivíduo ao longo de toda a sua vida. Você pode passar. E aí, como que a gente identifica quais são os sintomas, quais são os sinais que os nossos jovens podem apresentar para ligar um alerta para a gente de que alguma coisa está errada, de que pode haver depressão perturbando esse jovem? Primeira coisa, o humor. E aqui é uma questão que diferencia um pouco do adulto e do idoso. O humor clássico da depressão do adulto é aquele humor mais deprimido, o humor mais entristecido. No adolescente pode acontecer essa apresentação, mas a mais comum é uma apresentação de agressividade.
de ranzinza, de mais embotado, tá fechado, não quer conversar com ninguém e tá irritado. A mais frequente é essa forma de apresentar. A baixa autoestima também é uma da linha ali, da tríade da depressão na adolescência. Basicamente, o indivíduo vai ter sinais de inferioridade, de desamparo e de uma autocrítica muito intensa, muito severa sobre si. Essa depressão, nesse momento, assim como em outros ciclos de vida, mas nesse momento em específico, é muito pior para colocar ele em estado de vulnerabilidade. Em qual sentido? De gerar o risco de desenvolver outras comorbidades mentais, outras doenças mentais. Então, o toque, a ansiedade, até a esquizofrenia. Então, quando a gente detecta um adolescente com depressão, é importante a gente estar atento a esses outros tipos de doenças mentais que podem estar também presentes nesse diagnóstico. Além disso, o indivíduo pode apresentar uma hipocondria. O que é isso? Ele está sempre achando que está doente. O adolescente está sempre se medicando, pensando que pode ter algo grave. Isso pode ser um sinal da doença. O que mais? Abuso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E aí é uma questão muito delicada, porque a nossa sociedade hoje é muito permissiva para o uso de drogas, principalmente quando a gente fala de drogas lícitas, o álcool, né, mais propriamente falando, e o narguilé, quando a gente fala da comunidade dos jovens. Só que, na verdade, isso é também um fator de risco para depressão e para suicídio. Então, até que ponto as nossas propagandas, as nossas políticas governamentais estão sendo bem guiadas e estruturadas, embasadas no sofrimento da nossa comunidade e das necessidades dos nossos jovens. Outro sinal, o baixo rendimento escolar. Então, um aluno sempre muito dedicado, muito estudioso, sempre tirou notas boas e começou a ter diminuição dessas notas. É um sinal. Ele perdeu o interesse por coisas que antes ele gostava de fazer. Então, atividades esportivas, de música, culturais, ele não gosta mais. Ele se afastar dos amigos e dos outros familiares, a solidão, o isolamento social também é um sintoma. A desatenção, ter dificuldades na escola porque está muito desligado, muito difícil de se conectar com pessoas e com situações. E alterações do sono. Pode ir para um lado ou para o outro, mas tende a ir mais para a hipersonia, ou seja, para o excesso de sono. Se a gente parar para pensar, e quem tem adolescente em casa, muitos desses sintomas estão no nosso cotidiano quando a gente fala de adolescente. Então, como que eu diferencio uma situação de comorbidade, de doença, de depressão, para uma situação que é do adolescente, é uma característica da personalidade, do jeitinho dele? Isso vai muito do impacto que esses sintomas vão gerar na vida do indivíduo. Então, se ele está incapacitado, se ele está com os vínculos fragilizados, se isso está atrapalhando o dia a dia dele, é um sinal de que alguma coisa está errada. De que isso aqui não é só por causa da adolescência, que a gente tem que intervir. Então, está atento, porque é muito sutil, é muito tênue essa linha que separa a comorbidade, a doença, a patologia, da personalidade. Ficar atento a isso é importante para a gente como pais, como educadores e como aquelas pessoas que amam esses jovens. E aí, para a gente avançar, é interessante entender o porquê que os jovens desenvolvem depressão, quais são os fatores de risco para a depressão na adolescência. Primeira questão é o próprio ciclo de vida. Então, o momento em que o adolescente está vivendo é um momento difícil. Se a gente para pensar, é uma transição. Ele deixa de ser criança e ele começa a ter alguma liberdade para dar um passo à vida adulta. Só que isso é muito cercado de várias questões. Os pais, que às vezes não conseguem entender qual que é aquele momento em que eu deixo ir, qual que é aquele que eu seguro mais. A sociedade que ora me cobra, não, mas você tem responsabilidades, mas ora cobra, não, você não vai para tal lugar porque você é muito jovem para isso. Então, é um dilema para ele. Outras questões que vão no ciclo de vida são as próprias dificuldades de quem eu sou, personalidade. Ele está se descobrindo, ele está se reencontrando com a sua personalidade. Porque quando criança, o indivíduo ele vai muito de acordo com os padrões que os pais estabelecem. Mas quando vai crescendo, ele quer uma diferenciação do vínculo que ele estabeleceu ao longo daqueles anos iniciais da vida com os pais e ele quer se reencontrar consigo. Achar quais são os seus gostos verdadeiros, independente ali daquele grupo de origem que são pai, mãe e irmãos. E uma questão
questão que vai além disso, que é a questão espiritual. A adolescência é vista como um momento em que o espírito começa a tomar posse da sua personalidade que ele vem adquirindo e construindo ao longo de várias encarnações. Então, na infância, ele está adormecido para essas tendências e qualidades que ele já possui. Quando ele chega na fase da adolescência, ele desperta para isso. E as suas tendências falam muito alto. E aí ele está vivendo uma dicotomia da vida que ele já tinha construído até aqui com o que veio para ele de bagagem de outras vidas. E aí as grandes dificuldades, dilemas, agressividades, choros e necessidade de apoio que o adolescente precisa nesse momento. As formas de enfrentamento que esse adolescente tem também são fatores de risco, mas que se a gente souber trabalhar neles, podem ser fatores protetores. O que isso quer dizer? Se quando a gente teve a oportunidade de apresentar uma religião para essa criança, porque ainda estava numa capacidade, numa forma muito nua, muito crua ali, e que o espírito estava aberto a receber novos conhecimentos, e eu apresentei uma religião, uma noção de espiritualidade, apresentei ética, moral, respeito ao próximo, o desejo de servir, ele vai ter recursos para atuar contra as fragilidades que aparecem na vida, contra as dificuldades mesmo cotidianas. Mas se a gente, como pais, como educadores, como tios, tias, falhamos, o que vai acontecer? Ele vai se sentir muito sem recursos para atuar em momentos de dificuldade. E isso impede de conseguir seguir em frente. Mas, por si só, a adolescência, por mais que a gente cumpra o nosso papel de pai, mãe e educadores, ela é difícil. Por quê? Apesar de o ser eterno e viver várias encarnações, o indivíduo está ali muito recente na reencarnação atual, recém-reencarnou. E para ele, as vivências até ali são muito poucas. Ele nunca passou por uma prova de vestibular, por uma prova de concurso, por frustrações em relacionamentos, por dificuldades amorosas. Então isso faz com que a gente crie resiliência ao longo da vida para saber lidar e cada vez melhor, à medida que a gente vai envelhecendo, com as situações cotidianas. Mas o jovem não. Ele está caminhando e aprendendo. Então, para ele é mais difícil. E cabe a nós entender que isso é uma fragilidade e saber estender a mão para ele para auxiliá-lo a seguir esse caminho. O contexto familiar fala muito alto, a gente vai desenvolver um pouco mais aprofundado. O contexto social também. E aí, qual que é a grande questão aqui? Foi feito um estudo na Paraíba, em João Pessoa, com 60 alunos de duas escolas, uma pública e uma privada. Pública e privada, isso. E aí perguntaram para eles, jovens que já tinham diagnóstico de depressão e faziam uso de remédios. Por que vocês têm depressão? Qual é a ideia que vocês têm, que vocês elaboram sobre a doença? E aí a grande maioria dos jovens da escola privada disseram que era por conta de questões afetivas, de relações familiares, de vínculos quebrados de relacionamentos, e os jovens da escola pública disseram que eram por dificuldades financeiras, limitações no campo financeiro. E aí a gente entende que, na verdade, a vulnerabilidade social por si só já é um fator de risco, porque coloca o indivíduo em privações muito intensas. Ele tem que fazer escolhas muito cedo de questões muito profundas da vida. E às vezes até o conduz à marginalização, ao crime, em nome da tentativa de sobreviver no meio daquela limitação toda financeira. As outras questões, né? As próprias doenças físicas e mentais que podem vir associadas à depressão, são fatores de risco, e o uso de drogas, como a gente já tinha comentado. Pode passar. Em relação à vulnerabilidade social, às carências financeiras, qual que é a maior engrenagem que alimenta isso? A primeira questão é que a vulnerabilidade social aumenta o risco de desemprego. Então, o indivíduo desempregado, ele se vê sem recursos, ele se vê sem esperança, ele não encontra o papel dele na sociedade, ele não se percebe como alguém importante para que a sociedade evolua. E isso coloca em posição desfavorável. Uma outra questão é que, geralmente, a pobreza vem vinculada a uma família muito fragilizada. Sem os vínculos afetivos e sem o respeito, sem as formas ali de interação muito bem elencadas, bem estabelecidas. E o que isso faz? Com que o jovem queira sair de casa o quanto antes,
para ele tentar formar sua família de forma maior qualidade, com maior amor. Ele tem ali um protótipo do que seria o ideal e ele quer formar aquilo. Só que ele faz isso ainda muito cedo. Então o jovem sai de casa, tem um relacionamento, mora numa mesma casa, só que rapidamente ele percebe que não é aquilo que ele queria. Porque à medida que ele vai amadurecendo, ele vê que não é bem daquele jeito. E aí há as desvinculações, as separações muito precoces. Isso também é fator de risco para a depressão. E a última questão é que a vulnerabilidade social coloca o indivíduo em mais risco de exposição à violência. E a violência por si só é fator de risco para transtorno do pânico, para ansiedade e para a própria depressão e suicídio. Então, nós estamos vivendo uma sociedade muito violenta. E o jovem que cresce nesse meio entende que talvez não tenha recurso para ele sair dessa situação. E tudo fica mais complicado para ele. Pode passar. E aí, voltando àqueles fatores de risco, agora em relação à família, qual que é as questões familiares que podem colocar o indivíduo em situações de risco para depressão e suicídio? Primeira questão é o divórcio de pais e mães. Por que o divórcio tem esse papel, né, tão intenso na vida do adolescente? Porque ninguém espera que seus pais se separem. Porque os adolescentes têm nos pais uma relação de confiança e uma relação de... Eu reflexo, eu quero me ver neles. Então, tudo que eu enxergo no relacionamento dos meus pais, que é bom, eu gostaria de ter para mim. E quando ele se vê sem um deles morando na mesma casa, ele se vê fragilizado. Ele se vê em situação de vulnerabilidade. Outra questão é o jovem estar com amigos e não ser submetido à supervisão de um adulto. Então, em momentos de brincadeira, de diversão, de festas, não ter um adulto por perto. Porque isso aumenta o leque de opções para ele que não é muito ajuizado, que não tem tanta vivência do que é certo, do que é errado, do que é ético ou não, talvez tome decisões erradas. O álcool, né, mais uma vez, a rede fragilizada. Então, se eu não tenho um bom vínculo, uma confiança com meus pais, com os meus irmãos, eu me sinto sem proteção, sem rede. Eu me sinto desvinculado desse grupo e eu não conto com eles. Quando esses pais que se divorciaram conseguem um outro casamento e se juntam a um novo cônjuge, para o adolescente isso é quase que como uma traição, porque ele vive um elo com aquele familiar de dependência, de amor e de entrega. Ele vendo que o indivíduo seguiu em frente sem a parte da família, que era a mãe ou o pai, ele se sente de certa forma traído. Então ele se fragiliza ainda mais. E as intensas discussões com irmãos. E aqui a gente não está falando daquelas brigas em que os irmãos não se entendem, mas naquela forma de interação em que os adolescentes, em que os dois irmãos não conseguem conversar, não conseguem se apoiar em situação de risco, eles não se enxergam como apoio um ao outro. Isso é algo que vai além das brigas, é algo que impede que o vínculo afetivo entre dois irmãos se estabeleça. Pode passar. E aí, falando mais propriamente do suicídio, quais são os riscos que nós temos para o suicídio? Hoje o suicídio assume no nosso país a terceira causa de morte entre adolescentes. Se a gente estende isso para adulto jovem, ou seja, de 15 a 29 anos, a gente percebe que esse ranking sobe e ele vai para segundo lugar, só perdendo para acidente de trânsito. E nós hoje assumimos, segundo a OMS, a 60ª posição em números de suicídios por adolescentes no mundo. E a gente pode pensar, nossa, mas 60 é um número não está tão ruim assim, né? Só que tem duas questões que permeiam esse assunto. A primeira é que de 2000 a 2010, que foi a última avaliação que foi feita pela OMS, o Brasil está aumentando o número de suicídios entre os adolescentes. E o segundo é que aqui no nosso país nós temos uma coleta de dados muito fragilizada. As pessoas elas não notificam os casos de suicídio como deveriam. E aí é um erro mesmo da equipe de saúde, principalmente médica. É muita coisa para a gente resolver, nós somos sobrecarregados e acabamos negligenciando coisas muito importantes como essa. Porque isso guia condutas, isso guia políticas governamentais, né, esses dados. Então talvez isso aqui esteja subestimado. E aí, desenvolvendo um pouco mais esses fatores de risco, a organização familiar, mais uma vez, entra para risco de suicídio, o falecimento de alguns dos pais, a doença física debilitante,
Conhecer alguém que tentou um suicídio, isso aqui é uma questão bem delicada, a gente pensa que não, mas existe uma contaminação social quando a gente fala de suicídio. O que é isso? Uma pessoa vai funcionar como indivíduo fonte. Ele se mata e toda aquela comunidade se deixa tocar, se deixa interagir com aquele caso. E pessoas que têm tendência a isso, ou que estão em sofrimento profundo, ou que não receberam auxílio, se entregam para essa situação e acabam também cometendo suicídio. Na comunidade que eu atuo, nós tivemos recentemente um caso de suicídio. E logo depois disso, outros casos se desencadearam. E foi assim, você conseguia estabelecer mesmo a relação de causa e efeito. E aí os jovens chegavam e diziam, nossa, a pessoa teve sorte porque ela conseguiu se matar. Eu não tive a mesma sorte, porque eles estavam tentando e não estavam conseguindo. Então, é real. Uma comunidade, uma família que tem um caso de suicídio aumenta o risco dos outros também cometerem. Não ter feito acompanhamento psicológico. Então, por quê? O acompanhamento psicológico não é algo para quem é doente, para quem tem doença mental, para quem precisa. Todos precisamos. Por que a gente entende assim? Nós percebemos que as fragilidades humanas, as limitações humanas, a busca por quem eu sou, por respostas e sentido na nossa vida, exige uma formulação com auxílio de outras pessoas. Então, quem tiver a oportunidade de começar um acompanhamento psicológico, isso faz bem para a alma da gente, para a evolução espiritual da gente. Quando a gente fala de um adolescente com depressão, isso é ainda mais grave, porque ele precisa expressar. E às vezes os pais não conseguem arrancar certas coisas dele, porque ele é fechado, porque ele não quer dividir, ele não confia, ele acha que os pais são ultrapassados, que eles não entendem as limitações. Então ele precisa sim de um profissional capacitado que o escute e que dê caminho para ele. E o último e mais grave é a naturalização da depressão. Como a gente mesmo conversou no início da palestra, os sintomas de depressão eles são muito parecidos com uma personalidade basal do indivíduo. Né? O indivíduo adolescente, de estar mais irritado, de estar mais desatento, de estar mais sonolento. E isso pode ser negligenciado pela família, pela escola. E quando nós praticamos isso, como sociedade, nós assinamos a culpa também naquele suicídio cometido, também daquele jovem que se entregou à depressão, daquele jovem que se mutila, que pratica, que se corta, que se machuca. Por quê? Porque nós estamos falhando com um mecanismo social. Isso aqui é importante. Essa rede que nós temos uns com os outros. Dentro do centro espírita, dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, nas famílias, nas escolas, esses vínculos, eles estabelecem saúde mental uns para os outros e fortalecem nossas relações e nossos sentimentos. E aí, o que nós podemos fazer, né? Diante de tudo isso? Um quadro tão complexo, que anda por tantas questões, tantas fragilidades, que fala das fragilidades humanas. Primeira coisa que nós temos que ficar atento é que nós, como adultos, que amamos esses adolescentes, como educadores, como pais, como mães, precisamos falar com eles. E não é só aquela conversa de monólogo, né? Em que um só fala e o outro só escuta, ou que só responde com monossílabos. Não, é uma conversa real. Ah, mas o adolescente não quer conversar. Ele não quer se abrir. E aí, o que eu faço? Primeira coisa que nós temos que usar é os recursos que nos chegam a nosso favor. Então, chegou na adolescência, o que o adolescente gosta de fazer com os pais? Ele não dirige, ele quer sair. Ele vai fazer eles de Uber. Então, é nessa hora que eu vou conversar. Eu estou ali do lado dele, eu vou escutá-lo, eu vou perguntar, tá indo pra onde? Quem que são essas pessoas? Eu preciso fazer parte do convívio dessas pessoas que convivem com meus filhos. Eu preciso entender a cabecinha dele e também dos seus amigos. E por que o adolescente não se abre? Vocês já pararam para pensar? Não é só porque ele não gosta de falar, porque entre os amigos ele fala. É porque ele não se sente entendido. A gente ouve com uma escuta debochada, uma escuta cínica. A gente não está de fato querendo ouvir. A gente quer achar na fala dele o que está errado para eu recriminar, no objetivo de consertar. Mas eu não vou consertar. Porque se eu não me envolvo, eu não conserto. Então, como que é essa escuta empática? Eu tenho que ouvir querendo, de fato, entender aonde ele vai chegar, o que ele quer, como ele vê a vida, quem são seus ídolos, por que ele escuta aquela banda, por que ele assiste aquela série, o que aquelas coisas falam ao coração dele, por que
segue tal cantor, tal atriz? Por que que esses são seus amigos e esses são pessoas que ele não gosta? Como que está dentro da escola? Está sofrendo bullying? Está se sentindo recriminado? Está se sentindo perseguido? E a outra coisa, a gente tem que ter uma escuta empática e dar visibilidade para esse sofrimento. Eu não posso me negar a entender o sofrimento de um filho meu, sob o pretexto de, ele é adolescente, tudo é um drama. Não, ele é adolescente, ele não tem vivência da vida e não sabe o que é sofrimento de verdade. Não, aquilo para ele é sofrimento. Se a gente parar para pensar, as escolas hoje são ambientes mais adoecedores do que os nossos trabalhos. Porque o trabalho da gente é um grupo mais seleto, menor, em que as pessoas elas não querem mostrar seus piores lados. Elas põem suas máscaras e vão trabalhar, porque elas precisam daquele emprego. O adolescente não, ele não tem nada a perder, ele mostra o seu pior dentro da escola. E não tem como, as escolas hoje da nossa sociedade, elas não têm recursos para controle em massa desses adolescentes, porque elas não entenderam ainda as motivações, os desejos desses jovens. Então, ali, a coisa rola solta. As agressões verbais e físicas, os desrespeitos, as ridicularizações, e isso é um ambiente muito hostil, é um ambiente que adoece, que faz mal. E se nós não tivermos consciência disso, a gente não consegue tocar o coração desse jovem, como pai, como mãe, como educador. Se a gente não colocar que, não, de fato, eu entendi o seu sofrimento e eu valorizo isso, a gente não vai entrar no mundo deles e não vai entender o sofrimento deles. Um exemplo muito claro disso é a prática do cutting, né, que a gente chama, que é quando geralmente acontece entre adolescentes, vai dos 16 aos 25 anos, para os 29 anos não tem mais nenhum caso. O adolescente ele se sente tão triste, tão mal, tão deprimido e oprimido por uma sociedade em que ele, para se livrar desse sofrimento e para amenizar a sua dor, ele se corta. Porque ele sente que a dor física é menor do que essa dor moral que ele sente. Então, para aliviar essa dor, ele se corta. E o que é isso? A gente, como adulto, tem dificuldade de entender. Nossa, mas se você está com um problema, você vai atrás de uma solução. Se você está com um problema, você conversa, você pede ajuda. Mas para o adolescente não é tão óbvio assim, não é tão fácil de lidar assim. Então, entenda, coloque que o sofrimento dele também te toca e busque auxílio. Nós sozinhos, às vezes, não conseguimos mesmo. E a gente precisa de auxílio profissional. Tem gente que só estuda isso. A psicologia do adolescente, a psiquiatria do adolescente. Existem recursos. A internet é um recurso que nós temos que usar também a nosso favor. Os livros que eles leem também temos que ler, para entender o que é que ele tá, o que ele gosta aqui, por que isso toca ele. E é assim que a gente tem que tentar dialogar com os nossos adolescentes. Outra questão que nós temos que abordar é a escola. Como? A escola acabou assumindo um papel muito científico na vida dos nossos jovens e na formação dos nossos jovens. Eu ensino matemática, eu ensino português, eu ensino história e tá tudo bem. Só que não é assim. Por quê? Um professor que está dentro de uma sala de aula, ele é o principal vetor de auxílio para aquele jovem. Porque ele está vendo ele todo dia. Ele sabe o padrão de comportamento dele. Ele sabe que uma pequena mudança no comportamento gera algum sinal de que alguma coisa está errada. E ele pode atuar ali. Então, em momentos específicos, em momentos mais soltos da aula, ele pode sim fazer uma abordagem vinculada ao autocuidado, ao buscar ajuda. Porque ali ele tem que funcionar como alguém que está realmente atento aos seus educandos. E a escola, quando faz essa parceria com a gente, com a saúde, ela tem bons resultados. A gente, dentro da Estratégia de Saúde da Família, tem o programa Saúde na Escola. E a gente vai até as escolas para falar com esses adolescentes e essas crianças sobre os mais diversos assuntos. E vocês não, assim, eu não imaginava que depressão, que saúde mental era o assunto mais polêmico entre eles. Porque é na hora que eles falam de bullying, é na hora que eles soltam que não sei quem se matou, não sei quem está depressivo. Eles sabem, eles detectam, só que às vezes eles não têm ferramentas. E se a gente está ali colocando para eles como funciona, eles se capacitam para se ajudarem também. E a gente também capacita a escola para estar atenta a isso. Então, é uma parceria. Escola, família e equipe de saúde. Para estabelecer uma rede de apoio, um auxílio real para esse jovem. E, por último, é o fortalecimento da família. E aí, fortalecer a família é uma tarefa difícil. Porque a nossa sociedade está cada vez mais desperdiçando o papel da família. Quando
Quando a gente fala que família é importante, que família salva, que a família leva e constrói o indivíduo do futuro, isso não é balela, isso não é assunto piegas de religião, isso é científico também. A gente percebe que a maior rede de apoio que faz sentido e que ajuda as pessoas é a família. Porque, primeiro, que o sangue fala muito alto, o amor também fala. O amor, ele entende, ele mobiliza, ele cria forças para tirar aquele indivíduo da situação ruim. E terceiro, que é a família que educa, é a família que cria de fato. A escola vai auxiliar, mas quem vai dar valores, quem vai mostrar os caminhos para essa criança e para esse adolescente, somos nós, como família. E aí a gente vai e tenta entender. Então, como que nós podemos fortalecer esse grupo que chamamos de família? Primeira coisa, entender que a valorização desse aspecto familiar, ele é muito complexo. Ele engloba diversas questões. Ele não é só colocar, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter essas coisas também. Mas tem que ter um preparo. Nós, como pais, quando estamos esperando um bebê, a gente tem 9 meses para se preparar para a maternidade e para a paternidade. Geralmente as pessoas estudam, leem livros, leem blogs, conversam com amigos que já tiveram filhos, só que a adolescência não tem esse período. Um dia a criança dorme e ela brinca de boneca, outro dia ela acorda e não gosta mais daquilo, quer ficar com maquiagens. Um dia ela vai dormir gostando de Turma da Mônica, outro ela acorda gostando de uma banda. Então não é algo que eu tenho um tempo para me preparar. Um dia ela é criança, no outro ela acorda e quer ser adolescente, e é o ciclo da vida. Nós não nos preparamos. E por o adolescente ter essa personalidade mais incisiva, mais de distanciamento, o nosso movimento natural é o quê? Então vai, fica aí, tá me atormentando, fica pra aí mesmo. E não é assim. É a hora que a gente mais tem que envolvê-lo, mais tem que estar presente, tem que estar tentando entender e conviver com ele. E a questão da família fragilizada é uma percepção que os artigos trazem, mas que a gente também vê muito no dia a dia. E aí, alguns exemplos que eu queria dar para vocês entenderem. Os pais, eles não querem mais assumir seus papéis. E isso não é uma questão da classe média, não é uma questão dos ricos, é uma questão global. Todo mundo está vivendo isso. E por que eu digo isso? Um exemplo muito claro. Uma mãe chegou para mim e falou, olha, eu vim aqui com esse menino porque eu tenho certeza que ele tem déficit de atenção. Uma criança de 3 anos. E por que você acha que ele tem déficit de atenção? Porque eu falo para ele, não tire essa panela do lugar. E ele vai lá e tira. Então, olha a ideia dela. Educar, recriminar, dar limites, passa por tudo isso. De você mostrar o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é, como proceder. E aí a gente coloca que a criança que não segue os padrões que eu estabeleci de ética e de comportamento dentro da minha casa, não é porque eu estou falhando como educador, é porque ela tem déficit de atenção e não consegue ouvir e entender o que eu digo. Outros exemplos. As escolas procuram muito as unidades de saúde pedindo socorro, porque eles não sabem o que fazer com jovens. Eles não se comportam adequadamente, eles não escutam os professores, e isso a gente vê na televisão, o desrespeito com os educadores. E aí, o que é isso? A pessoa que está ali dando conhecimento, dando condições dele criar uma base para um futuro profissional de sucesso, e ele não valoriza. Isso é a falta de base vinda dentro de casa. E aí, mas é muito fácil, por que não bate nos filhos? Não é por aí, não é isso. Bater, a agressividade não gera esse conhecimento, essa moral. O que gera isso é a paciência, o envolvimento, é o dia a dia. Só que às vezes a gente não está tão disposto a isso. Porque nós também temos as nossas fragilidades. Tem gente que trabalha de domingo a domingo. E isso no meio médico é muito comum. Tem gente que trabalha e que quer se doar extremamente ao trabalho e chega em casa e está em estafa máxima, não consegue. Então a gente precisa achar um equilíbrio. Onde eu estou errando? O que eu preciso fazer para equilibrar mais essa balança para o lado da família? Porque eu não posso ser um excelente profissional para a sociedade e falhar com a célula master dela, que é a família. Então, quais são os nossos erros? Por que os nossos adolescentes estão se matando, estão em depressão? Outras questões que nós temos que estabelecer. A gente está agora vivendo a geração do milênio. O que é isso? As pessoas que nasceram em 2000 estão começando a entrar no mercado de trabalho agora. Quem são esses meninos?
A geração que nasceu nesse período, ela viveu o boom ali dos smartphones e da tecnologia muito mais próxima do que a minha geração, por exemplo. Mas a geração que hoje é adolescente, ela já nasceu nesse meio. Já nasceu querendo que tudo fosse touch. Já nasceu querendo a agilidade dos smartphones, a agilidade dessa vida moderna que nós temos. E qual é o impacto disso? Porque, se a gente repara, nós adultos, vamos falar de nós primeiramente, se a gente tem um tempinho, um minuto, num local de espera, num banco, numa sala de espera de uma consulta, o que a gente quer fazer? A gente vai para o telefone, a gente vai para as redes sociais, a gente vai para os aplicativos, porque a gente não dá conta de viver a nossa vida. A gente não dá conta de parar e refletir, de sentir a existência. A gente quer viver acelerado, sentindo, vivendo tudo, em tempo real. Agora vocês imaginam o impacto desse aceleramento de consciência na cabeça dos nossos jovens? Isso é grave. Outra questão, você está ali na sua casa, ele está no seu campo de visão, mas enquanto ele tem um aparelhozinho desse na mão, você não sabe o que ele está fazendo. Que tipo de aplicativo ele vê, com quem ele conversa, quais são as coisas que acontecem dentro desse celular. Então não é que a gente tenha que invadir a privacidade desses jovens e colocar eles em evidência, não é isso. Mas nós temos que fazer parte. Só que é muito complexo encontrar esse equilíbrio, né? Onde é a mãe participativa e atenta e a mãe possessiva, que não permite que o indivíduo se desenvolva. Eu preciso encontrar isso. E às vezes a gente só encontra esse equilíbrio em terapia. A gente só encontra esse equilíbrio trocando ideias com outras mães, conversando com educadores. Nós precisamos estabelecer os nossos recursos. E precisamos colocar limites para isso aqui. Porque eu não posso ter o tempo todo o jovem dentro de casa, mas associado a esse telefone, a tablet, a tab. Outra questão, as músicas, as séries e os filmes. Hoje é uma temática muito batida, falar de depressão, falar de suicídio. Entre os jovens, inclusive. A própria Netflix lançou uma série bem polêmica quanto a esse assunto. E aí, qual que é a questão? Temos que falar? Temos. Temos que falar de bullying, de tristeza, de cortes. Temos que falar de depressão, de suicídio. Mas como nós vamos falar sobre isso? A série mostrava explicitamente a jovem se matando, dando inclusive ideações para os jovens que estavam assistindo. A série mostrava abuso sexual de forma explícita. Quem é que garante que esse jovem tem um preparo para assistir isso? Vai ter julgamento crítico para avaliar essa situação. Será que isso não está sugerindo para ele faça igual? Então nós temos que sim debater assuntos importantes que a série debate, como eu como família tenho que estar presente, eu como escola tenho que valorizar a queixa desse adolescente porque pode ser um grito de socorro, eu tenho que estar atenta às agressões que ocorrem dentro das escolas, mas eu também tenho que saber como fazer isso da melhor maneira. As músicas, as mesmas coisas. Quantas músicas nós temos aí estrangeiras que fazem melodias e letras colocando em evidência esse tipo de situação de uma forma negativa? Então, quer assistir? Vamos assistir mesmo, vamos assistir junto. Senta aqui do meu lado e vamos assistir e debater sobre o assunto. É a minha oportunidade de me aproximar. E isso, gente, é uma coisa bem curiosa. O jovem, ele se sente muito tocado quando ele se vê respeitado, entendido e interesse para com as atividades dele. Então, se eu sento do lado dele e falo, vou assistir a série que você está assistindo, põe aí pra gente ver. E depois vamos conversar, vamos tentar entender, chegar num denominador comum. Qual que é o caminho para isso aqui, então? Já que não está certo, mas qual que nós vamos fazer? E por último, também a questão da própria equipe de saúde, né? A gente tem que entender que remédio para depressão, que acompanhamento psicológico, isso não é fragilidade, isso não é fraqueza. Isso é recurso que nós temos. E é recurso que vem do alto. O conhecimento técnico para fazer essas coisas, ele vem de Deus, ele manda de Deus para apaziguar nossas dores. Então, por que não buscar isso também como uma forma de ajuda? E esse tiro ao alvo que eu coloquei, para a gente tentar estabelecer que o jovem, ele principalmente precisa de uma coisa: encontrar um sentido, um propósito para a sua vida. Isso não é só ele, somos todos. Porque uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, ela pode caminhar para qualquer lado, que qualquer coisa está me fazendo bem, qualquer coisa está me servindo. Eu não estou preocupada em estar bem, em estar em harmonia com o universo, com a natureza, com Cristo, com Deus. Tanto faz. E quando eu encontro um sentido, eu dou um tom diferente à minha vida.
E onde vem esse sentido? O sentido ele varia de pessoa a pessoa, de idade para idade, de hora para hora. Então hoje, agora eu tenho um propósito, um sentido, mas daqui a alguns dias muda. O importante é ter um sentido e cada um encontrar o seu. E ele pode vir de onde? Ele pode vir do sentimento das relações humanas, ele pode vir do nosso papel dentro da sociedade, mas ele também pode vir de achar um sentido para as nossas dores e tristezas. O psiquiatra Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra que viveu dentro dos campos de concentração, torturado lá dentro. Ele perdeu toda a sua família para o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E em 1945 ele publicou o livro O Sentido da Vida. Esse livro ele aborda a questão de buscar, dentro de um sofrimento extremo, qual que é a razão para aquilo. E quando eu encontro essa razão, por mais que eu esteja sofrendo, eu vejo que essa dor, por mais que ela me corroa, ela não me impede de seguir em frente. Ela não me impede de prosperar. Porque eu tenho algo maior por que lutar. Eu tenho algo maior por me guiar. E aí pode passar. Onde é que nós encontramos esse propósito? Existem as mais diversas formas de fazer isso, mas hoje aqui em especial eu queria dar esse propósito para vocês e para os jovens de vocês. É no Cristo. Emmanuel coloca essa frase para a gente. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Nesse texto ele coloca que do verme que rasteja, a loba que acaricia seus filhotes, ao primata que acha que o trovão é um castigo divino, todos esses estão em busca de compreender a divindade que há na vida e em si próprio. E quem é essa divindade? É Deus. E tem alguém melhor para nos apresentar e nos mostrar quem é esse Deus do que o próprio Cristo. Então, gente, não temam em apresentar esse Cristo às crianças de vocês. A gente tem a ideia de que, será que eu não estou forçando? Será que eu não estou indo além do que eu deveria, mostrando e colocando, impondo uma religião para o meu filho? Não. A gente não obriga ele a ir para a escola. A gente não coloca, você vai para a escola e é para essa, porque eu escolhi, porque eu sei o que é melhor para você. Por que a religião ia ser diferente? Se depois ele encontrar outros recursos para expressar a espiritualidade dele, que seja e aceite, ele vai ser feliz com isso. Mas a nós cabe esse papel inicial. Porque essa esponjinha que ainda está maleável precisa ser sensibilizada para esse ser de luz. Porque ele dá sentido à nossa vida. Ele nos mostra o real caminho. E ele nos faz progredir, encarando a vida como, sim, um momento de sofrimento e dor, mas que também tem alegrias e crescimentos. E às vezes até por meio desses sofrimentos. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Agradeço imensamente a atenção e vamos trazer as nossas crianças para cá, para essa casa, para os nossos templos religiosos, para as igrejas, para os cultos, porque é lá que eles têm que estar ao nosso lado. Tá bom? Muito obrigada.